Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Laerte Sena, né? E hoje nós vamos dar continuidade nos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade, ou seja, nós estamos estudando, né, ao longo desse trimestre sobre a Santíssima Trindade, e nós temos abordado temas muito especiais e que são relevantes para nós, né, nos dias de hoje, se tratando da Santíssima Trindade. De já eu quero convidar a você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que todas as vezes que nós lançarmos aqui um vídeo, o YouTube venha lhe notificar para você ser edificado pela palavra de Deus. Como eu já disse, é um estudo sobre as lições bíblicas e hoje a lição de hoje é a lição de número 9, do dia 1º de março de 2026, e o tema da lição é Espírito Santo, o Regenerador. É o tema que nós vamos estudar hoje e, como sempre, nós vamos abordar apenas os pontos principais da nossa lição, para nós termos aí um panorama, você ter um panorama aí, para quando estiver na sua classe, você venha ter um subsídio, apenas um subsídio, para lhe auxiliar, lhe ajudar aí na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, vamos começar aí o nosso comentário da nossa lição e falando sobre o Espírito Santo, ou regenerador, né? E primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre regeneração, uma obra trinitária. O segundo ponto, nós vamos abordar o seguinte tema: a natureza espiritual da regeneração. E o terceiro e último ponto, nós vamos também falar sobre sinais do novo nascimento em Cristo. Esses são os 3 pontos principais que nós iremos abordar aqui na nossa lição. E começando aqui no começo, falando sobre regeneração, uma obra trinitária, nós vamos entender que essa regeneração ela é um ato soberano de Deus pelo qual o pecador é vivificado. E nós vamos ver isso lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 1, veja só que diz: E nos vivificou estando vós mortos, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo, dantes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja só, quando falamos aí sobre o ato soberano de Deus, sobre a regeneração do pecador. Vemos que nós estávamos mortos em pecado, em ofensa, e éramos por natureza filhos da ira. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia e em amor, nos vivificou junto com Cristo, nos deu vida de novo. Então esse é o significado da regeneração em Cristo, e entendemos que isso veio, este ato
do Senhor, nosso Deus, trouxe para nós uma vida nova. Muito maravilhoso isso. E entendemos que em cima disso, deste ato, nós observamos que temos a obra trinitária, ou seja, a obra da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos falar agora sobre a ação da Trindade Santa nessa obra regeneradora. Primeiro nós vamos entender que esse foi um propósito do Pai, né? Foi a fonte, foi o Pai, o propósito da regeneração, o projeto foi de Deus Pai. Nós vamos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola de Pedro, né? No versículo de número 3, nós vamos ver assim as Escrituras Sagradas nos testificando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois bem, nós vemos aí a obra da Trindade, começando aí pelo Pai, é o que Pedro está falando no capítulo 1, versículo 3, que Deus ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, quando se trata da obra da regeneração, vemos aí a ação da Trindade Santa e observamos aqui que Deus foi o primeiro idealizador desta obra. Podemos ver também a ação do Filho, Jesus, que ele foi o fundamento e o meio da regeneração. Jesus foi o fundamento e o meio da regeneração. Nós podemos ver isso também carta do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo de número 6, Romanos, capítulo 6, versículo de número 4 e 5. Veja só o que as Escrituras nos dizem. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Aí vemos aí que Cristo, ele foi, ele é o fundamento, ele é o meio, ele é o agente da regeneração, através aí do seu sacrifício, como ele ressuscitou, nos deu vida, recebeu vida, nos deu vida, através ali do seu sacrifício. Por isso ele leva o título aí como fundamento, por meio da regeneração, é o Filho, é Jesus, ele é esse fundamento. E podemos ver também na ação da Trindade, a pessoa do Espírito Santo também como um agente da regeneração, que o Espírito Santo ele é o agente eficaz da regeneração. Nós podemos observar isso em João capítulo 3, no versículo 5 até o 8, nós temos aquele diálogo de Cristo com Nicodemos, que ele diz aqui, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Nós podemos observar isso também lá em Tiago, Tiago no capítulo, melhor dizendo, Tito, Tito, no capítulo 3, capítulo 3 de Tito, nós podemos observar a palavra de Deus, que nos fala assim, capítulo 3, versículo de número 5, veja só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Veja só, que não foi pelas obras de justiça nossa,
né, pelas nossas obras de justiça, mas pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Então, nós podemos aqui observar a ação do Espírito Santo na obra da regeneração. Pois bem, vamos agora para o segundo ponto, que vamos falar sobre a natureza espiritual da regeneração. Falando sobre a natureza espiritual da regeneração, aí nós vamos entender que a origem da natureza, ou seja, da regeneração, ela é divina, ela não é humana, ela é divina. E observando isso, nós vamos entender algo muito importantíssimo quando se trata sobre a origem da regeneração, porque não é do ato humano, não são nossas ações, não vem das ações humanas. O processo de regeneração não tem nada humano, sempre é divino, é de Deus. Segundo, temos aí a transformação interior, quando se tratamos da natureza espiritual da regeneração. Segundo, primeiro, que ela é uma origem divina, ela não é humana. Segundo, que ela é uma transformação interior, né? É uma transformação que vem de dentro da pessoa, vem de dentro do indivíduo. A natureza da regeneração, ela vem de dentro, ela é uma transformação interior. E por isso que causa impacto, né? Causa um impacto na vida do regenerado. Terceiro, nós vemos também que implica também uma mudança, né? Uma mudança de estado. Um ato regenerador espiritual, a natureza espiritual da regeneração, ela implica uma mudança do estado do indivíduo. Ou seja, nós estávamos num estado de pecador, nós estávamos num estado de morte, né? Porque estávamos condenados à morte. Então, a partir do momento que somos regenerados, passamos pelo processo da regeneração, aí nós mudamos de estado, deixamos de sermos condenados para sermos livres, deixamos de sermos mortos para sermos vivos, deixamos de sermos pecadores condenados e somos agora pecadores redimidos, fomos redimidos. Deixamos de sermos impuros e agora somos puros, ou seja, lavados, né? O processo da regeneração, né? A natureza espiritual da regeneração é isso, muda o nosso estado. Nós estávamos condenados e fomos absolvidos. Isso, a palavra é essa. Glória a Deus. E também, em quarto, vemos que isso implica também uma nova natureza, uma nova disposição, ou seja, nós temos uma nova natureza, a nossa maneira de agir, de pensar, de falar é totalmente diferente. Os nossos sentimentos, essas emoções, totalmente diferentes. A partir do momento que somos regenerados, ou seja, nós temos aí uma nova natureza, uma nova disposição. E por último, em quinto, né? Isso entendemos que todo esse processo na natureza espiritual da regeneração, ela envolve também a Trindade Santa, é Deus, o Pai e o Espírito Santo. Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que é muito também importante para nós entender. Falamos sobre os sinais do novo nascimento em Cristo. Os sinais do novo nascimento em Cristo, nós vamos entender primeiro que o primeiro sinal que identifica, né, quem nasceu de novo, quem foi regenerado, né, é o arrependimento sincero. É um arrependimento sincero. Quem é regenerado, ele é arrependido, mas é um arrependido mesmo sincero, sem nenhuma sombra de dúvida. Nós vamos ver isso lá em 1 João 3:9, depois você lê na Bíblia, e não vou ler para nós ganharmos tempo. Segundo, a nova natureza e o novo coração, ou seja, nós temos uma nova natureza e um novo coração. Terceiro, o amor de Deus e aos irmãos. Quando nós somos regenerados, uma característica de uma pessoa regenerada é amar a Deus e as pessoas. Quem ama a Deus,
ele é regenerado. Uma das características principais é o amor a Deus e o amor às pessoas. E quarto lugar, a característica de uma pessoa regenerada, ou seja, um sinal de uma pessoa regenerada, é a sensibilidade à palavra de Deus. Sensível à palavra de Deus. A palavra de Deus, quem é regenerado, ela ouve, porque a palavra de Deus ela exorta, ela corrige, ela ensina, né? Ela sara, purifica, né? Ela traz esses benefícios. E quem é regenerado, ele é sensível a ela, ele escuta a palavra de Deus. Às vezes, quando erramos, falhamos alguma coisa, quando somos exortados, ensinados a fazer aquilo que é certo, que está nas Escrituras, nós aceitamos ela com clareza, com temor, né? Então isso é um sinal de um regenerado, que ele é sensível, né? Sua sensibilidade à palavra de Deus, ele é regido por ela, ele é guiado por ela. Em quinto, quinto sinal de quem é regenerado, novo nascimento, é a direção e o testemunho do Espírito. O indivíduo ele é direcionado pelo Espírito Santo, ou seja, ele é guiado pelo Espírito, ele é sensível ao Espírito Santo. Todas as suas obras, as ações são guiadas pelo Espírito Santo. Isso é um sinal da regeneração. Então isso é muito importante a gente entender nesse estudo da palavra de Deus. E em cima disso, para nós encerrarmos, o último sinal de quem é novo nascido em Cristo é a mudança de comportamento. Quem é nascido de novo, ele muda todo o comportamento dele. Ou seja, como a Bíblia mesmo diz, quem rouba não roube mais, quem mentia não mente mais, né? Então, essa é uma mudança de comportamento. O seu comportamento outrora era o comportamento dos desejos inclinado para a carne, como nós lemos aí em Pedro, ou seja, em Efésios, nós vemos aí que o comportamento é mudado. Aquilo que nós pensávamos é outro pensamento agora, é um sinal, um pensamento positivo, um pensamento saudável, melhor dizendo, um pensamento saudável. Então este é uma característica, um sinal de um regenerado. Pois bem, queridos, chegamos aqui ao final do nosso comentário e falando sobre o Espírito Santo, o regenerador, e já eu quero agradecer a você e dizer que o eterno Deus continue lhe abençoando muito e muito. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.